Bom dia. É uma alegria imensa estarmos na casa de Meimei nesse início de ano para falarmos do apóstolo do Cruzeiro do Sul. Há mais de um século, há mais de um século, brilhante assembleia de espíritos se reuniu no espaço, sob a direção do anjo Ismael. Foi então, nessa reunião, exposta a futura missão do Brasil, na divulgação do Evangelho, que seria iluminado por uma nova revelação. Em dado instante, o mensageiro do Senhor se aproxima de um dos seus discípulos e fala mais ou menos assim: descerás as lutas terrestres, com o objetivo de concentrar forças, energias no país do Cruzeiro do Sul, dirigindo o alvo ao sagrado dos nossos esforços. Então, era para o espírito de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, esse apóstolo de Jesus, que reencarnou no Brasil a convite do anjo Ismael, o protetor do nosso país, em 29 de agosto de 1831, numa cidade muito pequena, Jaguaratema. Hoje já nem existe mais, né? Tem outro nome, porque na época era Riacho do Sangue, hoje é Jaguaratema. Mais ou menos 250 quilômetros da capital. Mas quem será esse espírito que deixou tantas marcas luminosas aqui entre nós? A reencarnação mais antiga conhecida de Bezerra de Menezes é a época do Cristo, quando ele era aquele que todos nós vamos lembrar, né, de estatura pequena, aquele coletor de impostos que todos detestam, até hoje nós detestamos os coletores de impostos, né? Ele, então, era detestado tanto pelos judeus como os romanos. Zaqueu, ele ansiava encontrar Jesus e sabia que o mestre estaria ali passando por Jericó, onde ele morava. E então ele hospeda Jesus em sua casa. E é nesse instante que ele decide repartir os seus bens para passar a seguir Jesus. Reparte com os familiares e com os necessitados. Passa, assim como o doutor Saulo passa a ser Paulo, ele agora passa a ser Matias, considerado o 13º apóstolo. Matias cria casa de benefícios para abrigar os desvalidos, os doentes, os perturbados, os abandonados. Então, durante suas sucessivas reencarnações, ele fundou 7 casas de benefícios. 6 foram atacadas pelas trevas, restando apenas uma. Para converter o seu filho Tassiano, ele reencarna-se 2 vezes, e nós vamos encontrar aqui por Emmanuel nesse livro de Chico Xavier, Ave Cristo. Ele como Quinto Varro, irmão de Corvino, quem não leu, leia o livro, e a seguir como Quinto Celso, personagens aí narradas em Ave Cristo. Posteriormente, volta à Terra como irmão Parmênio, onde com as suas outras existências, como por exemplo, quando fora martirizado naquelas perseguições, que não era só na noite de São Bartolomeu, foram dias de perseguições, ele fora, como nós falamos aqui nas reencarnações da médium Ivone Amaral Pereira, ele fora pai de Ruth Carolina, que era Dona Ivone, nas perseguições de São Bartolomeu, e ele fora lá, em nome do Cristo, martirizado. E finalmente, reencarna-se no Brasil, como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, com o objetivo da fixação da doutrina espírita em terras verde amarelas, e sempre pela união de todos, principalmente através do Pacto Áureo de 1949. Ele vem de que família? Ele vem de uma família muito rica. A tradição
deles na política, eram todos advogados, tinham fazendas, e ele aprendeu a caridade aí com o seu pai, eram todos muito católicos. O seu pai, voltando aqui, que depois nós vamos falar esse nome, ó, Antônio Bezerra de Menezes, e a sua mãe, Fabiana. Logicamente que hoje, com a inteligência artificial, a gente consegue puxar a foto mais no colorido, né? Essa era a Fabiana, que ele teve a sua base religiosa. Mas quando o Dr. Bezerra vai escolher o curso que ele ia fazer, a família foi contra quando ele anuncia que queria cursar medicina. Mas nós trabalhamos com fazenda, somos todos advogados. Além do mais, medicina, médico é assim, quando cura, o mérito é de Deus. E se o paciente perecer, então a culpa é do médico. Mas ele insistiu, disse que para ele a medicina era um sacerdócio. E então ele parte. Pega o navio a vapor, muitos de nós não sabemos que ele demorou 20 dias de viagem até chegar ao Rio de Janeiro. Quando chegam próximo daquela maravilha, ele ouve o burburinho, né? Todos ali admirando aquela paisagem, ele se emociona, mas ele diz sempre que lá no seu Ceará era mais bonito, como nós, né? Nossa terra sempre é mais bonita. E quando ele chega perto, então, ele vê a Baía de Guanabara, ele recita o poema de Gonçalves Dias, O Gigante de Pedra. E quando ele chega, ele vai, primeiramente, a essa rua, olha só o nome da rua, ele vai se hospedar na rua Mata Cavalos. Ele ficou ali até depois alugar uma casa, e lá nessa casa, depois ele tinha a Marta, que fazia para ele a limpeza. Quando ele chegou em fevereiro, ele foi se inscrever para o curso de medicina. Olha o que aconteceria neste ano de 1851. Em outubro, desencarnaria o seu pai, Antônio, que fora para ele o mestre da caridade. Mas agora ele estava na capital do Império, a cidade do Rio de Janeiro, sem nesse instante o apoio da família, que era contrário ao curso. Ele tem que desenvolver outras aptidões. Ele era um sonhador pulcro. Chega à corte com poucos recursos, dada a falta do apoio, para poder enfrentar uma região hostil. E é através de sacrifícios que nós desconhecemos, de renúncias incomuns, de lágrimas acerbas, que o jovem Adolfo Bezerra de Menezes vai colocando o marco, tijolinho a tijolinho, passo a passo, na sua escalada gloriosa, rumo à plenitude. Mas momentos chegam, como às vezes acontece em nossa existência, para ele foi na parte material, que se fez muito difícil. Tudo ficou muito escasso, ele quase não tinha mais o pão para se alimentar. Então, como nós, ele pensou em desistir do curso de medicina. Era tão grave a situação que ele estava a ponto de desistir, quando, de repente, bate à sua porta um jovem, procurando aulas particulares de matemática. Porque eu não falei, mas lá na sua terra, no ensino hoje de médio fundamental, ele era sempre destaque. Inclusive, quando faltava professor, ele substituía, dado a sua aguçada inteligência. Então, esse jovem se candidata e esse jovem dá a ele a quantia de 6 meses de aula adiantado. Era exatamente o valor que faltava para ele quitar os seus débitos. Só que tem um detalhe, esse jovem nunca mais voltou. O que fez Dr. Bezerra crer nesse instante que o dinheiro não lhe pertencia. E ele tinha que ter alguma maneira de devolver esse dinheiro às mãos anônimas, porque tinha certeza que fora a providência divina que entregara aquele montante. Então ele celebrizou-se na Faculdade de Medicina pela sua inteligência muito lúcida, raciocínio hábil, mas não só isso, também pela bondade no coração.
Ele estudava, estudava, e o que será que ele fazia nas horas de lazer, como hoje, por exemplo, um domingo, né? Ele se dirigia para a Biblioteca Nacional, e lá ele estudava, então, direito e mais matemática. Voltava para casa e voltava a estudar medicina. No dia 8 de dezembro de 1856, ele se forma em medicina com a presença, vejam só, com a presença de Dom Pedro II. A tese dele foi a tese do cancro. E também esteve presente o imperador Marquês de Abrantes. Na festa, o baile, começam a se servir os quitutes, né? Começa a se servir o jantar e ele vai para casa, porque ele queria sorver a alimentação preparada por quem? Por Marta. Marta agora trabalhava para ele, era uma ex-escrava. Uma ex-escrava que tinha mediunidade, porque até então, Dr. Bezerra, de formação, lembremos, católica. E muitas vezes Dona Marta o orientava mediunicamente. Médico dos pobres é o título do Dr. Bezerra, que ele já tinha antes de se tornar espírita. Em 1858, portanto, 2 anos depois da sua formatura, ele já tinha esse título. Então, como ele fazia muitos atendimentos gratuitos, o que ele fez? Ele teve 2 consultórios, um no bairro que podia pagar e outro no bairro mais retirado, na periferia, onde as pessoas se acotovelavam para ter as consultas gratuitas. Quem é o médico que não cobra sua consulta, não é? Ele teve muita amizade com o Dr. Joaquim, mas para visitar o Dr. Joaquim ele tinha que fazer isso, ele tinha que pegar um barco e ele tinha que atravessar de barco nas fraldas ali do Palácio do Império para visitá-lo. E foi numa dessas visitas que ele conheceu a dona Mariquinha. Mariquinha, e ele, na igreja, ele pegou na mão da Mariquinha, beijou a Mariquinha e então ele disse, nossa, eu dei um beijinho na sua mão, vamos ter que casar. Nem vou comentar, né, Gazaniel, nos dias de hoje. Mas, enfim, casaram-se e tiveram 2 filhos. Eu voltei antes lá para o Antônio, porque um deles, ele homenageou tanto o seu pai, Capitão Antônio, como o Santo Antônio de Pádua, colocando o nome no seu filho de Antônio. O que aconteceu com esse título dele, com a projeção que ele tinha com as pessoas? Cresceu os olhos dos políticos e começaram ali a assediá-lo para que ele se candidatasse. Então ele teve um convite, recusou, outro convite, recusou. Na terceira vez, ele conversou com a sua esposa e a sua esposa então disse, candidate-se, e foi um boom nas urnas. Ele tirou o primeiro lugar e isso despertou o quê? Despertou a ira dos adversários e as perseguições políticas que bem a gente conhece. Ele trouxe muitas benfeitorias para o Rio de Janeiro, que eu nem vou citar aqui, foram muitas, mas em 1863 ele vai passar por um baque. A sua amada Mariquinha teve uma febre e em 20 horas ela desencarna, deixando com 2 filhos pequenos. E ele, como católico, ele sentiu aquela dor violenta da perda, entre aspas, né? E agora a igreja não respondia a seus questionamentos, não aquecia o seu coração. Ele entrou numa tristeza, hoje nós diríamos quase uma depressão, não tão profunda, porque ele continuava a atender as pessoas gratuitamente. Até que o seu amigo, no seu consultório, lá ele atendia das 9 às 14, e o amigo dele, do Ceará, Tiago Bevilacqua, era um dentista, lá na livraria Garlier, tinham publicado aí pela primeira vez a tradução da Bíblia do latim para o português. E olha só que interessante, ele presenteou o Dr. Bezerra, até então católico, com essa Bíblia, que as pinturas eram nada mais, nada menos do que de Leonardo da Vinci. Então o Dr. Bezerra se refez, e é uma dica para nós, através da leitura da Bíblia, a leitura edificada. Ele começou a ler e ele começou a entrar em outra
vibração e começou a sair daquele estado. E quando ele começa a melhorar, ele coloca os olhos nela, Dodoca. Dodoca, ele casa-se com Dodoca também com 14 anos, e veja, ele teve mais 7 filhos, no total 9, né? Quem era Dodoca? Era sua cunhada. Dizem as más línguas que foi para economizar a sogra, ou seja, a mesma sogra, doutora Dona Maria Cândida. Ele era alegre, ele era feliz, ele era compromissado com a verdade, mas ele vai passar necessidades, porque além dele já doar ali as consultas, enfim, o partido opositor não estava gostando nada da sua projeção. E então eles começam uma perseguição bem ferrenha com ele mesmo, que ele chegou a desenvolver problemas gástricos. Em 1875, olha só o bondinho aqui, ele vai ganhar o livro dos espíritos. Ele vai ler o livro dos espíritos e vai se sentir espírita de berço. Parece que ele já conhecia aquele conteúdo, conforme ele lia, ele ia aceitando. Ele ganhou de Carlos Joaquim, um amigo dele. E por causa dessas suas perseguições, ele procurou o médico, porque estava ficando, a dispepsia dele estava ficando sem solução. Nada adiantava, não conseguiam resolver o seu problema. Até que um dia esse amigo fala para ele por que ele não ia procurar o doutor Francisco Dias da Cruz. É um espírito que se manifesta, mas não é esse. Ele é pai do Dias da Cruz, que se manifesta nas reuniões mediúnicas. Também Francisco Dias da Cruz, que ele era como nós temos aqui na nossa cidade o Manolo, né? Só que ele era médico e médium que recebia um médico, um espírito. Então ele estava ajudando muitas pessoas no bairro da Camboa. Era médium, receitista. Doutor Bezerra, desconfiado, pensou, eu vou, porque eu estou sem solução pela medicina, mas eu vou fazer uma pegadinha. O que ele fez? Lá tinha que dar o nome. Ele só deu o primeiro nome, porque se ele botasse Bezerra de Menezes, saberia que era ele. E vem a orientação do médico espiritual com a receita, com o receituário. Ele olhou, ele viu, ele como médico viu que aquilo tinha sentido, fez o tratamento. Em 3 meses ele já estava sem dor e em 1 ano ele estava curado totalmente. Assim também a sua companheira adoece, estava com um diagnóstico errado pela medicina terrena, ele leva até o Dias da Cruz, e o Dias da Cruz então dá a orientação correta através do médico espiritual, logicamente, e o problema dela do útero é sanado, que não estavam detectando que era isso, e eles têm, como falei, vários filhos depois disso. Mas no dia 16 de agosto de 1886, num auditório muito maior que esse, porque cabiam 2.000 pessoas, da nata da sociedade, lá na honra da Guarda Velha, no Rio, Dr. Bezerra de Menezes está no púlpito. Isso aqui foi copiado de quem não assistiu, quase que um documentário, o filme dele, né? Diário de um Espírita, para ouvir Dr. Bezerra em silêncio. E ele emocionado, a sua palavra sempre sábia, aquele eminente médico, político, cidadão, católico, Dr. Bezerra de Menezes vai proclamar a sua conversão ao Espiritismo. Foi então que um amigo renomado materialista acerca ele e o provoca, dizendo já que ele era espírita. Então, depois disso, ele reuniu-se com seus colegas, também ateus, e que eles queriam propuseram para ele ali um encontro, um debate, para provar que o espiritismo era uma farsa, que era ilusionismo, que era charlatanismo, né? Diário de um Espírito, se vocês quiserem assistir o filme. Que isso aí era ilusionismo, os poderes mágicos, que nada disso existia, e que em nome então do materialismo ele reuniu os mais eminentes materialistas. Se o doutor Bezerra aceitava o desafio, o que ele fez?
Diferente de nós, ele pôs-se em prece antes de responder. O que a gente faz? Responde, né, no impulso. E ele então diz o seguinte: eu aceito o desafio, desde que tragam a esse debate aqueles a quem o materialismo tenha soerguido no mundo, os malfeitores que tenham regenerado, os infelizes ao quais hajam devolvido o ânimo de viver, os doentes da alma, os perturbados, os obsediados, que tenham arrancado aí das garras da loucura, do desequilíbrio, os pais incompreendidos, os filhos ingratos, tragam todos aqueles a quem o materialismo tenha secado o pranto e ajudado a soerguer. Então, ele desistiu do debate, porque não teria quem levar, né? Vocês podem ver isso aqui nesse livro, Estante da Vida, de Chico Xavier, pelo irmão X, que é o Humberto de Campos. Bezerra de Menezes, médico e político de grande projeção do século XIX, eleito deputado estadual do Rio de Janeiro, considerado por nós, os espíritas, o Kardec brasileiro. E ele tinha um filho doente também, imagina, vários filhos, e um deles era doente, né? E certa feita um dos filhos estava febril e já era noite quando alguém bate a porta. Então a esposa disse: como que você vai atender? É longe e nós estamos com uma necessidade na nossa casa. Não, hoje você não vai. E ele respondeu: um médico não tem direito de terminar uma refeição. Não tem direito de escolher a hora, de perguntar se é perto ou longe, de perguntar se tem condução ou não, porque aquele que bate a sua porta talvez não tenha condições, não tenha carro e não tenha condições de pagar um táxi, hoje Uber, né? E ele diz: nós não temos o direito de recusar aquele que bate a porta. Esse não é médico, é negociante da medicina que trabalha para recolher o capital com juros que investiu na sua formatura. Esse é um desgraçado que manda para outro anjo da caridade, que ele veio fazer uma visita e que lhe trazia a única espórtula que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito, a única que jamais se perderá nos vai e vens da vida. Quem faz isso? Ele, lembrando aqui, nós estamos em janeiro, dia 2 de janeiro, foi fundada a Federação Espírita Brasileira em 1884, né? E o Dr. Bezerra esteve à frente da Federação Espírita em 2 gestões. Lembrando aqui, lá do início, Anjo Ismael convida Bezerra, em nome de Jesus, para reencarnar. Anjo Ismael é o protetor da Federação Espírita Brasileira e do Brasil. E ele teve, como nós muitas vezes, né, a gente sai de uma casa, vai para outra, ele saiu por divergências de opiniões e não queria voltar para a segunda gestão, até que ele foi procurado por uma equipe que rogou que ele voltasse para unificar o movimento espírita. E ele retorna para mais uma gestão, e ele sempre dizia: o serviço é o nosso campo de iluminação. E quantas mensagens, né, Gazanel? Ele pedindo pela união, pelos feixes, como também fala Kardec, né, que os feixes têm que estar amarradinhos, fortes, unidos. Vamos citar só alguns casos, né? Vocês podem assistir o filme. Ele estava no seu consultório e vem esta senhora com a sua filha, e ele sempre doava tudo, e de repente ele dá a receita, ela não tinha dinheiro, e ele fica desesperado, abre a gaveta, não tinha dinheiro, começa na estante dos livros procurar se por acaso não tinha ali um dinheiro, e nada, põe a mão no bolso, nada, ele não tinha nem o dinheiro, aí para o bondinho. Então ele começa a ficar desesperado, porque não poderia sair alguém da sua frente sem atendimento. De repente ele vê brilhar a pedra verde do anel de formatura, o anel da cura, a cor da medicina, e ele olha, e verde, esperança, aqui está. Vá até a farmácia, coloque em depósito e pegue os remédios. Quem faz isso? Quem de nós faz isso?
Certo dia ele ia descendo as escadas da Federação Espírita Brasileira depois de uma reunião mediúnica, e lá embaixo tinha um senhor encolhido, de uns 45 anos mais ou menos, os outros cercando o Dr. Bezerra na escada, querendo pegar aquela energia positiva. Ele visualiza aquele senhor, vai conversar com ele. Ele estava com os cabelos todo em desalinho, aflito, e então ele fala: olha, eu estou com um problema sério, eu estou desempregado, a minha família está doente, estão todos febris, não tenho praticamente o que comer e eu estou desesperado. Mais uma vez, doutor Bezerra coloca a mão, nada, porque ele doava tudo. E ele não tinha nada naquele instante, sentiu-se mal e pensou: o que vou dizer a esse homem? Então ele disse: volte a casa, reúne a sua família e rogue a Maria Santíssima, coloque os copos d'água, como nós fazemos no Evangelho, né? Ou nas horas de desespero, coloque o copo d'água e depois da oração fervorosa em família, tome essa água. Assim fez o rapaz. Chegou o senhor, né? Chegou em casa, reuniu os filhos. Mais ou menos, não sei precisar aí se 1 mês ou 3 semanas depois, um tempinho depois ele volta novamente. Doutor Bezerra está descendo as escadas, vê o homem, fica envergonhado. Nossa, eu não atendi às suas necessidades, aí que ele está aí. E então ele diz o seguinte: eu vim agradecer, porque cheguei em casa, reuni a família, fiz a prece fervorosa a Maria Santíssima, no outro dia estávamos todos sem febre. Olha a fé, nem vieram à casa espírita, né? A gente tem que tomar aguinha aqui depois com fé. E eu consegui emprego, então eu venho lhe agradecer. Em 1895, Bittencourt Sampaio vai falar com ele. Ele era um grande receitista. Vai falar para ele sobre homeopatia. Fala novamente de Dias da Cruz. Então, o Dr. Bezerra vai estudar homeopatia. E já em 1897, ele faz parte do primeiro centro de Hahnemann no Brasil. E olha, quando ele vai desencarnar, que nós sabemos, ele vai se dedicar aí no mundo espiritual a passar as receitas homeopáticas, né, como espírito. Interessante é um caso de uma menina que foi levada até o Dr. Bezerra, que ela iria desencarnar, ela engoliu uma agulha com linha e tudo, ficou na garganta. A medicina disse: não tem jeito, imagina aquela época, né? Hoje a gente tem toda a tecnologia, o avanço, a IA. Foram levar ele, deu passe e a água fluidificada. E a menina projetou para fora a agulha com linha e tudo. E quanta caridade o Dr. Bezerra fez nas reuniões de desobsessão, até o final da sua existência, né? Então, como nós falamos, ele assume a Federação Espírita. Em 1900, ele retorna à pátria espiritual, dia 11 de abril de 1900. Mas, às vezes a gente acha assim: eu vou trabalhar bastante para que eu não tenha nada nessa existência. Quanto o Dr. Bezerra trabalhou? E ele teve um AVC e ficou por 4 meses acamado, sim, numa situação bem difícil. Já estavam perdendo a casa porque ele doava tudo, a família, os filhos, alguns ainda pequenos. O que aconteceu? Formava-se fila, principalmente dos pobres. Lembrando o óbolo da viúva, levavam às vezes o último vintém, colocavam debaixo do travesseiro ao visitar o Dr. Bezerra, acamado. Para quê? Para que a viúva, que depois seria viúva, né? No caso ali com o marido acamado, pudesse suprir as despesas. E ele realmente retorna à pátria espiritual. E como será que retorna um espírito desses à pátria espiritual? Celina, para quem não conhece, a mensageira de Maria Santíssima, se aproxima do leito através de André Luiz. A gente sabe agora que nos hospitais espirituais, ele está lá no hospital, e diz: Bezerra, acorde, Bezerra, minha filha. É você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu que dissesse que você já se encontra na vida maior. Atravessou a porta da imortalidade. Agora desperte feliz e venha até a varanda, até a janela ver.
Então ele viu os familiares chegando, os amigos ali no corredor das lides espíritas, e quando ele chega naquela grande janela, ele que estava ouvindo cânticos como que de crianças ao longe, ela diz: venha ver, Bezerra. Mas quem são esses, Celina? Aqui, ó. Ele pergunta: eu não os conheço. Quem são? São aqueles espíritos atormentados que chegavam à reunião mediúnica e a sua palavra caiu como bálsamo sobre suas chagas. São aqueles que foram esquecidos do mundo, mas não por você. São aqueles a quem você atendeu gratuitamente, que vem te receber no pórtico da eternidade. Então o Dr. Bezerra, numa mensagem posterior que encaminhou, disse: para aqueles que estavam na reunião e para nós, a felicidade sem limites existe, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho para tapetar a senda que um dia percorreremos. E o que aconteceu? Desencarnou, dali 2 dias teria reunião mediúnica. Ele comparece na reunião mediúnica de desobsessão no dia que ele frequentava, ou seja, no dia 12. O médium se levanta, né, eles veem a presença do Dr. Bezerra, ele, Celina e outros também do movimento espírita estavam ali. Estava ali Agostinho, à frente do seu mentor, e ele então disse, queria passar uma mensagem, e eles ficaram esperando. Ele falou: não, vamos seguir as regras de uma reunião mediúnica. Façam a leitura, façam a prece, e depois eu vou passar a mensagem. E ele passa uma mensagem para os familiares, como é bom, né, receber uma mensagem, ainda mais 2 dias depois, né, é que nem o paizinho Hugo aqui em Cambé, deu uma mensagem no dia que o corpo estava ali no velório pela Célia, né, e o pai da Célia, você estava lá, você presenciou, não me deixa mentir sozinho, está registrado no jornal também, né, mas quem que consegue? Só espíritos preparadíssimos conseguem passar uma mensagem com o Dr. Bezerra 2 dias depois. O pai da Célia também recebeu o Carbarchutel no dia do velório, né? E ele passa essa mensagem aqui para os familiares, porque eles ficaram desamparados. Eles iriam perder a casa. Então ele pede para que eles lembrem dessa mensagem. E essa mensagem ela vai ter confirmação no dia 16, quando Quintino Bocaiúva, redator do jornal O País, vai criar uma comissão para ajudar a família que ficou em situação difícil. Inclusive, hoje em dia a gente fala vaquinha, listinha, né? Passava a listinha, e até mesmo pessoas de procissão em outra religião contribuíram, foram até a Federação Espírita Brasileira para participar dessa vaquinha, para que ela não perdesse, no caso, a casa. Mas olha que interessante, não é só isso. Ele vai passar agora uma mensagem para as pessoas presentes, para os companheiros de lida espírita. E ele aponta para José Ramos e diz: você vai ficar no meu lugar. E começou a passar as tarefas. E então ele passa outra tarefa, né, do grupo de Ismael. Pedro Richer vai ficar responsável pelo grupo de Ismael. Vai ter como companheiro Juca Andrade, que depois, olha como que a espiritualidade trabalha, desde aquela reunião que nós vimos no início, a Bezerra reencarnando, a Bezerra assumindo a federação, e agora ele passando as tarefas. Ele fala o seguinte: depois Juca Andrade, que ele sabia o que ele estava fazendo, voltaria para 7 Lagoas. 7 Lagoas é perto de Pedro Leopoldo, e eles vão fundar lá o centro espírita que existe até hoje, Bittencourt Sampaio. E lá, Juca Andrade, que veio da onde? Do grupo de Ismael. Nós todos temos que beber da água de Ismael, dessa fonte pura. Ele vem da escola de Ismael. E ele vai, o Juca Andrade, você falou que daqui a pouco vai ter o Ezio aqui, não é? Olha que interessante, ele vai ter aula com quem? Quem vai ter aula com ele, aliás? Para quem que ele vai dar aula, Juca Andrade? Para a doutora
para o Dr. Perácio e para a Dona Carmen. Quem não assistiu tem gravado, você falou o site aqui, a palestra que nós fizemos sobre Chico Xavier tem duas. Tem Chico Xavier Amigo de Jesus e Chico Xavier Mediunidade. As múltiplas mediunidades de Chico. Ali é citado quem é o Dr. Perácio e a Dona Carmen. Quão importante foram para a vida do Chico, porque depois, olha só, ele passa para o Juca, fundam o centro, ele vai dar aula para o Dr. Perácio, para a Dona Carmen, que em 1927 são chamados da casa de Chico, que era católico, para curar uma pessoa obsediada. Quem era? A irmã do Chico. Dias depois, ela vê, em 1928, ela vê aquela chuva de livros caindo sobre o Chico. Aí eles começam a frequentar Pedro Leopoldo e diz da tarefa do Chico de escrever os livros. Então, tudo já está programado e interligado. Dr. Bezerra de Menezes, ele é quem liderava os trabalhos espíritas de Eurípides Barçanufo. Quem dirigia os trabalhos da médium Ivone do Amaral Pereira, inclusive tem livros dele, né? Terra de Santa Maria, uma tragédia de Santa Maria, que fora filha dele, lá nas perseguições de São Bartolomeu. Quem que dirigia os trabalhos da grande médium Zilda Gama? Bezerra de Menezes. E é nessa fonte também que a gente sabe que quem coordenava todo o trabalho do Chico era Emmanuel, mas do receituário mediúnico era Dr. Bezerra. E como que Chico Xavier, vocês já pararam para pensar, como que Chico Xavier conseguia psicografar 700, não é 70, não são 7, 700 receitas, Gazanil, em um dia. Milhares de pessoas chegavam de ônibus, colocavam só o nome, como fazia Dias da Cruz. Como que Chico conseguiria? Então, como funcionava? Dr. Bezerra não errava, era Dr. Bezerra. Eu tive a oportunidade, eu e meu esposo, quando estivemos lá numa comemoração que teve, que o Oceano convidou nós para participar, lá no grupo da prece, ele disse, venham conhecer a salinha onde ele psicografava a receita. Meu corpo ficou 3 dias com aquela energia tremendo, uma energia poderosa naquela salinha. Então, o Dr. Bezerra, através do mentor da pessoa, tinha alguém lá na fila, né? O mentor da pessoa, passava já o que a pessoa tinha, o Dr. Bezerra passava para o receituário. Por isso, da velocidade, das condições de atender 700 pessoas. Garrafinhas de água, 700 garrafas a serem fluidificadas. Então, o Dr. Bezerra de Menezes aí continuava trabalhando. Certa feita, um jovem lá no Japão queria conhecer o Chico. Por quê? Porque ele tinha leucemia. E ele fez uma oração para o Chico Xavier e uma noite ele viu o Chico entrando com outros 2 espíritos, né, que ele não conhecia. E um deles tocou a sua coluna. Ele sentiu como se fosse um toque físico, mesmo no desdobrar do sono. E então ele foi curado e ele queria vir para o Brasil conhecer o Chico e ele veio. E aquelas filas imensas, né? Quem teve a oportunidade, como nós, de participar, aquelas filas enormes, tinha uma senhora na sua frente que entregou para o Chico um quadro do Dr. Bezerra de presente. Quando o jovem que estava atrás viu, falou, foi esse velhinho de barba que me tocou e eu fui curada. Mas, naquela mensagem que ele passa para a família, e quando ele também fala ali para os seus colegas, companheiros, ele fala na sua primeira mensagem, na sua humildade, quem sou eu para ser recebido por Celina, por Maria? Mas olha que interessante, Dr. Bezerra, que continua trabalhando, nós sabemos que o nosso querido médium Raul Teixeira foi para os Estados Unidos e no voo ele teve um AVC.
E aparece quem? Ele tinha evidência. Aparece o Camilo, seu mentor. O que qualquer um de nós perguntaria? Eu vou sobreviver ou não? Vou sair dessa ou não? Camilo sai do avião. Ai, que medo, né? Você perguntar para o mentor se eu vou viver ou não, sobreviver ou não. E o Camilo saiu. Isso está nessa reportagem aqui, ó. É com a Federação Espírita do Paraná. Vocês podem acessar. O que aconteceu? O doutor Camilo, ele está contando aqui. Saiu. E daqui a pouco, ele volta com o doutor Bezerra. Eu não tinha essa resposta. Porque apesar de eu ser o seu anjo guardião, você é um tutelado de Bezerra de Menezes. Somente ele poderia responder. Então nós encarnados e os desencarnados formamos falanges de inúmeros trabalhos, principalmente como essa casa tem, como a nossa casa tem lá no Amor e Caridade de Fluidoterapia, principalmente os que estão ligados à cura, são tutelados de Bezerra de Menezes. Sintamo-nos felizes. Mas, naquele mesmo recinto que nós reportamos, em 1950 tem uma outra reunião. Uma reunião agora com aproximadamente 5.000 espíritos, contando agora os encarnados e os desencarnados. Quem porventura esteja vindo pela primeira vez, à noite a gente dorme. Quem dorme é o corpo, né? Quiçá a gente faça igual o paizinho dizia, né, Gazanel? Não vão para balada. Peçamos à noite, em prece, para vir numa palestra como essa, num curso, numa reunião, para visitar lugares, para conversar com o nosso anjo guardião lá. Nessa reunião tinham 5.000 espíritos entre encarnados e desencarnados para uma homenagem, 50 anos do desenlace de Bezerra. A reunião é grandiosa, o anfiteatro tem forma greco-romana, olha só. Era muito lindo. E entra a figura ímpar do Dr. Bezerra, acolitado por seres espirituais iluminados. Destaca-se ele numa indumentária modesta. Fazia recordar aqui na terra o linho belga. Uma tonalidade dessa cor da foto, mais ou menos pérola, a mão direita apoiada à gola do paletó e a cabeça se movendo. Eu não mereço essa homenagem, não sou digno dessa homenagem. E ele entra, senta-se e começam as homenagens. Leon Denis, o apóstolo do espiritismo francês, o grande colaborador do desdobramento da obra de Kardec, é convidado a saudá-lo em nome dos espíritos espíritas internacionais. O verbo eloquente extraordinário de Leon Denis ressoa naquela multidão, e quando ele fala, bátegas de luz caem sobre todos os presentes. Traz ali a gratidão dos espíritas, e é ele que vai dar o título, que deu o título à nossa palestra, o título a Bezerra de Menezes nessa reunião, o apóstolo do Cruzeiro do Sul. Depois, um dos maiores palestrantes que nós tivemos aqui em terras brasileiras, Manuel Viana de Carvalho. Ele vai homenagear Bezerra em nome agora dos espíritas brasileiros. Passa as homenagens, até que aparece um ser superior. Uma jovem, era Celina, a mensageira de Maria, a mãe de Jesus. Ela abre um imenso livro de luzes e lê para todos emocionada. Doutor Adolfo Bezerra de Menezes, a mãe de Jesus, manda convidar-te para que saia das sombras do planeta Terra. Te oferece qualquer morada no sistema solar, onde queiras. Ela concedeu permissão. Essa foto é real, era uma materialização de Celina, tá? Essa foto. Já viemos aqui, quem quiser ouvir sobre mediunidade e materialização, só acessar o meu e-mail lá no playlist. Essa é Celina, olha só. A multidão estava impactada. E ele então, com a voz embargada, diz: Celina, minha filha, eu não mereço isso. Se eu merecesse alguma coisa, se algo me fosse lícito pedir, se houvesse em mim qualquer atributo que justificasse essa solicitação, eu quero fazer um requerimento à Nossa Senhora. Eu quero permanecer
na psicosfera da Terra, enquanto houver uma lágrima. Celina, então, vai fazer o pedido a Maria e retorna, com vozes infantis, cantando. E ela, então, novamente abre o livro e diz: o teu requerimento dirigido a Nossa Senhora foi deferido. Ficarás nas terras verde e amarelas do Brasil, nas sombras do planeta, atendendo a dor. Por isso, meus irmãos, quando um familiar está enfermo, um filho, um ente amado, é a Bezerra que nós rogamos. Quantas vezes colocando a mão sobre o nosso filhinho, sobre o nosso ente querido, sobre aqui os vovozinhos, vovozinha que estão, nós estamos rogando a Bezerra e ele está intercedendo. Então, Dr. Bezerra de Menezes, quem quiser assistir aí o filme, o Diário de um Espírito, é mais quase que um documentário, é aquele espírito que não temos tempo hábil de falar todos os seus feitos. Mas quando ele se manifesta, muitas vezes a gente pergunta assim: nossa, é sábado à tarde aqui a fluidoterapia, mas o Dr. Bezerra está no meio-meio, está lá no Amor e Caridade, está lá no nosso lar. É porque, como nós vimos, milhares de espíritos trabalham. E muitas vezes, quando se manifesta, são aqueles representantes do Dr. Bezerra de Menezes, que tem o mesmo amor que ele teve para conosco. Então, sintamos-nos felizes, porque somos todos nós tutelados do médico dos pobres. Muita paz. Obrigada.